Senhor Jesus Cristo, queria deixar aqui uma palavra ao seu coração. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte: Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. A carta foi escrita à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja que escreve. Da igreja em Éfeso, escreva, né? Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros. O próprio Jesus estava anunciando àquele povo o que eles estavam. Jesus estava dizendo, Deus estava dizendo: eu sei que vocês não concordam com o que é errado, eu sei que vocês não podem suportar os homens maus, eu sei que vocês perseveram, vocês padecem por causa do meu nome, sem esmorecer, sem desanimar. Porém, tenho contra você que abandonaste o seu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Eu não sei se você se lembra quando você aceitou Jesus na sua vida ou se você ainda não experimentou. É uma das melhores coisas do mundo, é você estar no primeiro amor. É você ter os olhos fixados em Cristo e não importa a aprovação que você passa. Você está ali, eu vou vencer. É você consegue olhar para as coisas de Deus com temor. Você consegue buscar mais a Deus, você ora em mais intensidade, a sua oração, o seu jejum, a sua busca. Pode estar caindo no mundo que você não se importa, você está na presença de Deus. Deus está. Quantos têm abandonado o primeiro amor? Quantos têm deixado se amedrontar diante de tantos fatos que vem acontecendo? Porque Deus, ele continua sendo o mesmo. Deus não mudou. O Deus que criou os céus e a terra com apenas palavras, o Deus que guardou o seu povo 40 anos no deserto, de dia, de noite, aquecendo eles, de dia com a nuvem cobrindo do calor. As suas roupas não envelheciam, os sapatos não se acabavam. Deus estava sustentando, Deus fazia brotar água da rocha, Deus cuidava do seu povo. Deus ainda continua sendo Deus. Não importa o que vem acontecer nesse mundo, não importa o que vem acontecer nesta terra. Deus, ele continua sendo o mesmo. Mesmo Deus que te guardou até aqui, ele pode continuar guardando a sua vida. Não abandone o primeiro amor. Não abandone. Não abandone a sua fé em Cristo. Não abandone a sua confiança em Deus. Não abandone a sua esperança em Cristo. Não deixe de confiar em Deus pelo fato do que você está passando hoje. Não abandona o primeiro amor. As coisas que acontecem hoje na nossa vida, o que sobrevém contra a nossa vida, a última palavra na nossa vida, ela vem de Deus. Se você se decepcionou, seja qual for a área da sua vida, com pastor, com missionária, com obreiro, com pessoas dentro da igreja, Jesus, ele não tem culpa disso. Um homem é falho, um homem é errante, um homem, ele erra. Mas, porém, Deus, ele permanece. E às vezes você tem abandonado o primeiro amor por coisas tão desnecessárias, por coisas tão superficiais. Você tem trocado Cristo por tantas coisas pequenas que não tem valor. A palavra continua dizendo: lembra-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É necessário que você ouça, que você volte à prática, que você se arrependa. Se você deixou o primeiro amor, seja qual for a prática, se você voltou para o pecado, se você voltou a praticar o que é errado, eu quero convidar você a voltar ao primeiro amor de Cristo, a voltar a buscar a Deus, a voltar a orar. Se
você parou de jejuar, se você parou de orar, se você parou de fazer o que você fazia quando você conheceu a Deus, volte às primeiras práticas do primeiro amor. Se você não se arrepender, você pode perder a sua salvação. Você pode perder. Nós sabemos que Jesus está voltando, Ele está à porta. Jesus está à porta. A gente sabe pelo fato de tudo que está acontecendo. Assim como a gente olha para o céu e sabe que vai chover, pelo que tem acontecido, a gente sabe que Jesus está voltando. E você está aí, você não perdoa quem te fez o mal, você está aí planejando mal contra outras pessoas, você está aí sabendo o que não deve fazer e faz coisas que desagradam a Deus. Eu não falo somente de pecado. A Bíblia diz que se você odeia o seu irmão, você assassina. A Bíblia diz que se você fala mal, os maldizentes não vão entrar no reino dos céus. Se você fica falando mal dos outros, você não vai entrar no reino dos céus. Não é? Jesus quer que você volte às primeiras práticas. Não é somente aquele que está lá no mundo matando, roubando, que vai ficar de fora. A Bíblia diz que se você pratica coisas que não agradam a Deus, não necessariamente precisa ser o pecado de estar lá e destruir na vida de alguém, mas o fato de você estar na presença de Deus e você abandonar o primeiro amor. Quando você está no primeiro amor, você perdoa porque você foi perdoado. Você reconhece o quanto você é pequeno, o quanto você não merece a presença de Deus e você permanece pela misericórdia e graça de Deus. O homem falho, ele reconhece a sua fraqueza diante de Deus, isso é estar no primeiro amor. Mas quando a pessoa abandona o primeiro amor, ela também abandona a prática das primeiras obras. Ela começa a olhar como Pedro olhou para as tempestades e começa a afundar, e começa a afundar. E Jesus quer que você volte à prática das primeiras obras, que você, nessa mensagem, possa reconhecer que você precisa mudar, que você precisa voltar para Cristo, que você precisa de Cristo, que você precisa abandonar aquilo que não agrada a Deus, porque a sua salvação, ela deve ser prioridade na sua vida. Agradar a Deus deve ser prioridade na vida do cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de agradar a mim mesmo. Eu tenho que querer agradar a Deus. E quando eu agrado a Deus, Ele concede os desejos do meu coração. Jesus está voltando. Volte à prática das primeiras obras para que você não perca a sua salvação, para que você não perca o seu lugar no céu, para que você venha comer da árvore da vida como Jesus mesmo prometeu na sua palavra. Que Jesus possa te abençoar. Jesus possa nessa tarde te dar força para você voltar à prática das primeiras obras.